A Câmara tem mesmo chance ou essa candidatura é mais empolgação dos democratas? Tudo bem? Tudo bom, Marilis, Christian, Flávia, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Olha, é difícil dizer porque tudo acabou de acontecer. A gente está desde o domingo só falando desse assunto, da desistência da candidatura do presidente Biden, que não deixa de ser presidente, mas deixa de ser candidato para as próximas eleições. Eu acho que a Câmara tem chance. Me parece que a movimentação do Partido Democrata nesses últimos dias, nessas últimas horas, tem sido muito favorável a uma nomeação de Kamala Harris como candidata democrata à presidência. Houve um pico de doações ao longo desses últimos 2 dias, o que não deixa de ser muito significativo do impacto que a sua eventual nomeação poderá trazer. Então, isso são boas notícias para o partido. E acho que mais importante nessa era de economia da tensão muito escassa, os democratas voltaram ao noticiário. Depois de um atentado contra a vida do Trump, um atentado que o Trump sobreviveu ali heroicamente, a gente viu fotos, imagens e tudo mais. Depois de um discurso muito forte de uma celebração de 4 dias da Convenção Nacional Republicana, era importante para os democratas retomarem o controle das manchetes. E isso, de fato, aconteceu desde domingo. Então, eu acho que a maré está ascendente para Kamala Harris no momento em que os democratas estavam precisando dessa injeção de ânimo para poderem continuar a corrida presidencial. Ô, Casarões, quero até aproveitar isso que você falou, dessa retomada das manchetes e retomada do protagonismo, porque foi realmente essa sensação que deu, né? A gente só ficou falando dias e dias sobre o que aconteceu com o Trump. O atentado, foi atentado, não foi atentado. A gente viu muitas teorias da conspiração aparecendo por aí, e o Trump posando já de herói. A gente sabia que isso ia ser muito usado por ele na campanha, e de repente, né, uma semana depois, mais ou menos, o Biden faz esse anúncio que pegou de surpresa, inclusive, gente do próprio círculo mais íntimo que só ficou sabendo algumas poucas horas antes. Será que o próprio Biden fez esse cálculo de que era a hora que ele tinha que retirar a candidatura para retomar isso? Você acha que está dentro dos cálculos do presidente americano? Marilis, é muito difícil dizer isso porque a política é muito imprevisível, né? Então, o Biden poderia ter desistido no dia 28 de junho, no dia seguinte ao debate presidencial, que foi um fracasso retumbante. Ele ficou semanas insistindo que permaneceria na corrida presidencial, a despeito de editoriais de imprensa, a despeito de colegas do Partido Democrata, de muita gente famosa, inclusive, você mencionou George Clooney, colocando pressão para que ele abandonasse a corrida. E ele resistiu durante algumas semanas. Foram 3 semanas, mais ou menos, aí, de uma lavação de roupa suja, inclusive, no Partido Democrata. A gente via muitas fraturas aparecendo dentro do partido ao longo dessa semana, justamente em torno desse debate de em que medida o Biden deveria permanecer candidato ou não. Então, se a gente for pensar em termos de timing, o timing foi ruim, né? Há quem alega, inclusive, que ele demorou não 1 mês para desistir da candidatura, ele demorou talvez 9 meses ou 3 anos para não efetivamente se colocar como candidato à reeleição, dado uma condição de saúde que especula-se já era sabida nos círculos mais próximos do presidente há muito tempo. Então, acho que tem todas essas coisas que são difíceis de computar no cálculo estratégico. Já havia algumas especulações que a gente via nas redes sociais alguns dias para cá, de que o Biden poderia, no domingo, fazer um discurso desistindo da candidatura. Talvez um discurso, de fato, fosse mais impactante. O problema é que ele pegou Covid, ele foi diagnosticado com Covid alguns dias antes, e eu acho que isso atrapalhou também os planos de ofuscar a Convenção Nacional Republicana que aconteceu no meio da semana. Então, o que ele fez no domingo foi postar uma carta oficial de desistência, né, com o selo da Presidência da República. Ele fez uma outra postagem nas redes sociais, endossando já diretamente o nome da Kamala Harris. Eu acho que isso foi importante porque, de alguma forma, deu uma certa segurança sobre que linha o partido poderia seguir dali para frente, em vez de deixar uma coisa totalmente em aberto. Mas veja que nas primeiras horas depois da desistência, que de fato, como você mencionou, pouca gente sabia, praticamente ninguém, inclusive a própria Kamala Harris foi avisada, aparentemente, no próprio domingo, algumas horas antes da decisão, ou do anúncio oficial da desistência. Então, eu acho que isso tudo bagunçou um pouco naquele primeiro momento. As mensagens de apoio à desistência do presidente Biden, inclusive muitas delas chamando-o de abnegado, né, de selfless,
vieram sem necessariamente um apoio atrelado a Kamala Harris. O Obama, por exemplo, falou: estamos entrando em águas nunca dantes navegadas. A família Clinton foi mais contundente, já falou no apoio a Kamala Harris. Nancy Pelosi, que foi presidente da Câmara durante muito tempo, não falou de Kamala Harris no primeiro momento e agora já apoia. Ou seja, eu acho que o partido precisava ter esse tempo de organização depois do anúncio, que pegou muita gente de surpresa, justamente para poder se colocar numa linha mais clara, que é o que agora aparentemente está acontecendo. A Kamala Harris, inclusive, hoje já fez um discurso na qualidade de pré-candidata ou de candidata presumida do Partido Democrata. O que me incomoda, para ser muito sincero, sobretudo tendo em vista que a gente tem do outro lado Donald Trump, com grande poder de mobilização, que já disputou 3 eleições, está na sua 3ª eleição, que tem uma capacidade de comunicação que é realmente impressionante, que acabou de sobreviver um atentado contra a sua vida. Eu acho que os democratas poderiam ter um pouco mais de serenidade e trazer os seus problemas para dentro do quarto, né? Não deixar que esses problemas e que essas informações encontradas e que essas surpresas no meio do caminho atrapalhem a candidatura e a campanha democrata daqui para frente. Então, enfim, agora a coisa já parece estar seguindo um rumo melhor, um rumo mais seguro, e a gente conta que os democratas, a partir de agora, possam mudar a página. De novo, fatos novos são importantes numa campanha muito curta, né? Eleição em novembro, mas que esse fato novo agora não seja uma indefinição sobre quem vai ser o candidato, mas talvez uma apreensão sobre quem será o vice da Kamala Harris, né? E coisas que vão seguindo nessa trilha.